voltaram para irem ao retiro, nós temos ainda algumas vagas. Você pode fazer a sua inscrição com a Tatiana ou com a Débora e ainda pode dividir em 4 vezes: maio, junho, julho e agosto. O retiro será em agosto. Você está feliz com Jesus? Diga amém. Eu tenho certeza que Deus fará hoje algo especial na sua vida. Eu tenho certeza que pessoas hoje aqui serão curadas. Tenho certeza que pessoas hoje aqui serão libertas. Basta que nós deixemos o Espírito Santo atuar. Basta que nós deixemos o Espírito Santo falar conosco. Eu vou ler um versículo e depois leremos no decorrer da mensagem mais alguns versículos, de acordo com o andar da mensagem, desenrolar da palavra. Mas esse versículo está em Atos capítulo 3. Eu vou ler o versículo 6 e depois a gente vai fazer menção a outros aqui. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 3, versículo 6. Diz assim: então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Esse versículo está dentro de um contexto onde Pedro e João subiram ao templo, foram ao templo para orar, e ali, à porta do templo, porta chamada Formosa, estava um aleijado, que tinha o hábito de estar ali. Ele sabia que por ali passava muita gente, então ele estava ali cumprindo mais uma das suas tarefas rotineiras. Ele estava ali em busca daquilo que ele já se conformara em ter, uma esmolinha. E aconteceu que, quando Pedro e João vão passar ali, e quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo, versículo 3. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata, nem ouro. Quero que você guarde bem o que Pedro está dizendo aqui. No decorrer dessa mensagem, esse é o terceiro item que nós vamos abordar. Se eu não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. O título da mensagem desta noite é: você tem algo para dar? Hoje de manhã nós pregamos sobre um tema: eu quero ser algo mais para Deus. Eu quero ser algo mais. E agora a pergunta é: você tem alguma coisa, você tem algo para dar? Agora não é para Deus. Você tem algo para dar às pessoas? Em 1 Crônicas 29, 14, principalmente na parte B, quer dizer, os versículos 12, 13 e 14 são interessantíssimos, da confirmação de que Deus é tudo na nossa vida. E o versículo 14, a parte B diz: ora, tudo vem de ti, e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Tudo vem de ti, nada é nosso. Nós não temos o que oferecer a Deus, porque, a não ser o nosso coração, mas tudo vem dele. Existem na Bíblia 3 exemplos, e eu quero falar rapidamente sobre esses exemplos. Eu quero gastar um tempinho depois para orar, porque Deus, essa semana, nos incomodou nesse sentido. Há pessoas que precisam ser curadas totalmente.
Aliás, eu queria te fazer uma pergunta. Há 2 domingos atrás, nós trouxemos aqui a cruz e nela nós cravamos todos os nossos bilhetinhos com as nossas entregas. Quantos estavam aqui no dia 21? Alguém veio aqui, pegou a chave e surrupiou o seu bilhete, que a cruz está vazia, está ali guardada. Nós retiramos tudo isto para queimar. Mas simbolicamente, você veio buscar isso, aquilo que você deixou. De vez em quando eu me lembro, puxa vida, eu deixei isso lá, eu não posso tomar, eu não posso retirar. Simboliza que aquilo que nós deixamos na cruz, nós estamos confiando que Jesus, com o poder dele, nos deu a vitória. Mas eu quero, antes de chegar a esse ponto de nós orarmos, eu quero que você entenda como o inimigo faz nas nossas vidas para que nós não sejamos usados, para que nós não entendamos sobre o poder de Deus na nossa vida. E eu quero falar de 3 exemplos na Bíblia sobre ter e ser. Os irmãos estão estudando, recentemente, mencionei hoje, na Esforce, a nossa escola bíblica, Esforce, estamos estudando o livro O Impacto da Santidade, pastor Luciano Subirá. E eu vi que os irmãos já passaram, eu estou lendo também junto com os irmãos, e eu vi que já passaram por uma parte da lição que diz a diferença de ter e ser. Deus não está interessado no que você tem, mas no que você é. E nós temos na Bíblia 3 exemplos interessantíssimos sobre ser, sobre ter. O primeiro exemplo é o exemplo de Sansão. Sansão, quem era Sansão? Sansão, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Se você ler em Juízes 13, de 1 a 5, você vai entender, os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor, e por esse motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tivestes filhos, contudo conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terás os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Parte final diz: ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Sansão foi um homem escolhido para libertar o povo de Israel daquela época do jugo dos filisteus. A Bíblia é toda cheia de figuras. O Antigo Testamento aponta para o Novo até os dias de hoje, não só apenas até Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, mas até os dias de hoje. E nós somos Sansões. Nós somos pessoas que Deus nos colocou na terra e pediu: eu quero que você seja separado e que você seja usado para libertar das mãos do opressor o povo que é meu. Essa é uma das funções nossas aqui. Então, o primeiro exemplo era Sansão. Ele não tinha, mas pensava que tinha. Sansão não tinha e pensava que tinha. Segundo o pacto, a aliança que Deus fez com ele, ele precisava ter uma força para lutar e derrotar todos os filisteus, todos aqueles que viessem contra o povo de Israel.
E todas as vezes que ele ia contra, ou que ele vinha a favor do seu povo e guerrear contra esse povo, ele prevalecia com uma força descomunal. Mas ele não tinha essa força era de Deus. Mas ele achava que tinha. Em Juízes 16, 20, você vai ver que ele pensava, então Dalila o chamou, Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse, sairei e me livrarei deles, como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Sansão não tinha e pensava que tinha. Irmãos, como isso ocorre na nossa vida? Deus quer nos usar com poder libertador, mas o poder é dele, e muitas vezes nós nos perdemos achando que temos, descansamos, não executamos da forma como Deus quer, e aquilo vai passando e nós nos acostumamos com o poder. E lá na frente, num belo dia, eu vou precisar desse poder, dessa autoridade, e vou ser surpreendido em ver que o poder não está mais comigo. Mas às vezes fazemos pouco caso do poder que Deus dá sobre a nossa vida. Nós às vezes brincamos. Nós às vezes não exercemos totalmente da forma que Jesus quer, que Deus quer que nós exerçamos. É como se você tivesse um ventilador, vendo o ventilador, ele está rodando, mas ele já foi desligado da parede. Uma hora ele vai parar. É mais ou menos isso. Aqui, qual é o nosso inimigo nesse fato de Sansão? Presunção. A presunção. Não se esqueça, você deve ser instrumento nas mãos de Deus. Sansão caiu em presunção espiritual. O versículo que nós acabamos de ler, na parte B, ele diz, eu sairei ainda esta vez como dantes, como das outras vezes, e eu me livrarei. Só que nesse interregno, naquele parte que ele saía e se livrava, Deus estava com ele, até que ele peca, até que ele revela aquilo que não era para revelar, até que ele passa para o lado de lá do inimigo. E com a sua presunção, ele diz, agora eu vou fazer porque eu sou filho de Deus. Eu já vi muita gente estando numa situação difícil, pessoas que a gente conhece assim mais, né, amigos e tal, e a pessoa de repente cai numa situação depressiva ou numa situação inferior e bate no peito, não, Deus é justo, Deus é pai, Deus é meu, Ele vai me honrar, como se Deus tivesse a obrigação de honrar você, mesmo você não estando fazendo a vontade dEle. A presunção aqui foi a arma contra Sansão. O segundo caso na Bíblia que eu quero destacar é a viúva de um discípulo de Eliseu. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim, certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo, teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida, porque era assim que a lei dizia. Eliseu lhe indagou, o que posso fazer por ti? Diz-me o que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu, tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Segundo caso, a viúva de um discípulo, ela tinha, mas pensava que não tinha. Ela tinha, mas pensava que não tinha. Como é que isso funciona na nossa vida? Ela sabia do valor do azeite, só que depois ela disse, a não ser uma vasilha com azeite. Nós conhecemos a história. Eliseu diz, olha, você vai lá e pega com os vizinhos muitas vasilhas, não poucas, traga muitas vasilhas vazias, coloca ali e começa a despejar. O que Eliseu estava falando é, usa a sua fé. Sou eu que estou falando, mas é você quem vai fazer. Use a sua fé. Aqui, irmãos, é quando nós nos esquecemos do que Deus tem feito em nossas vidas. Por um tempo nós esquecemos.
e parece que fica enferrujado. Nós vamos esfriando, nós vamos perdendo a nossa fé, a intimidade com Deus, nós nos retraímos, e aí começa a vir o medo, a incerteza do que possa nos acontecer. E quando você começa a ficar nesse nível, você tem medo de orar, você tem medo de tudo, qualquer coisa te deixa em sobressaltos. Você tem, mas pensa que não tem. E por que isso acontece? É porque você às vezes não tem exercitado aquilo que Deus tem te dado. Nós podemos atrofiar a nossa fé. Mas o terceiro caso está aqui nessa passagem que eu li. Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro e João indo ao templo para orar, encontram um cego junto à porta. Esse cego pede esmolas. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E o cego olhou, o coxo olhou, olha para nós. Ele olhou, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho o que você está querendo, mas eu tenho o que você precisa. Eu não tenho prata nem ouro, o que você está buscando, não tenho nada, mas o que eu tenho alguma coisa. Então você tem ou não tem? Tenho. E isso que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Terceiro caso, ele sabia que tinha e usou o que tinha. Primeiro caso, achou que tinha, mas não tinha. Sansão. Perigo. Por quê? Por causa da presunção. Somos presunçosos quando não oramos, quando não buscamos a Deus e achamos que, porque fomos usados no mês passado, nós estamos com uma corda boa para ser usada todo ano. Segundo caso, tinha e pensava que não tinha. Por quê? Deixou de usar, enferrujou. Eu não sei como é que está na sua vida. Às vezes você está precisando de alguma coisa e o Espírito Santo está dizendo: você tem isso. Eu já te dei, eu já falei com você outras vezes. Lembra daquele dia que você foi curado, que você colocou a mão em você mesmo, aquilo que você orou, aquilo que você fez? Está lá. E o que eu faço? Vai lá e usa. Mas agora Pedro sabia que tinha e usou o que tinha, não o que era dele, porque ele não tinha, ele era. Por que ele sabia que tinha? Porque o Senhor lhe entregara. Se você ler o versículo 7, ele faz isso com uma segurança tremenda, que ele diz: em nome de Jesus o Nazareno, ergue-te e anda. E o versículo 7, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Quem entregou isso a ele? Esse Pedro que, pouco tempo antes, não conheço ele, Jesus, não sei nem de que você está falando, nunca andei com ele, não, me deixa em paz, que isso? Não me persigam. É esse o mesmo Pedro, que agora ele está dizendo: eu não tinha nada, mas agora eu tenho tudo. Eu não tenho o que você está querendo, mas eu tenho o que você precisa. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Eles haviam entendido isso perfeitamente. Sabiam que tudo que tinha vinha de Deus. Mas não somente isso, eles não retiveram essa dádiva, mas entregaram. Aqui o que é que nós temos nesse caso de Pedro e João? O Pedro, nós temos total ausência de presunção. Primeira coisa que ele diz: eu não tenho nada, não sou eu. Mais à frente tem uma pregação que ele vai fazer e exatamente sobre isso daqui, as pessoas ficaram a olhar: Pedro,
Ele fez um milagre, porque o homem entra saltitante dentro do templo, imagina. Aí depois eles vão lá, aí ele prendem a Pedro e João, aí depois eles saem da prisão, aí depois as pessoas vêm, e ele no discurso, por que vocês estão olhando para nós desse jeito? Nós somos cidadãos, são pessoas iguais a vocês. A ausência de presunção. Quando nós reconhecemos que o que está em nós é o poder de Deus, e não somos nós quem fazemos, há continuidade naquilo que nós nos propomos a fazer para Deus. Pedro tinha memória do que Deus fez e pode fazer. A princípio você não terá o que espera, é como se ele estivesse dizendo. Mas você vai poder conseguir com o que eu vou te dar. Você vai conseguir. Talvez não da forma, no tempo e na ordem que você está pedindo. Mas eu vou te dar algo superior, algo que vem de Deus. E o que ele deu? Ele disse, eu vou te dar Cristo. Eu vou te dar cura total. Eu vou te dar libertação da sua humilhação. E eu queria fazer 2 perguntas, que eu quero orar pela sua vida. Primeira pergunta é sobre o que você espera receber. O que você espera receber de Deus? Uma prata? Uma moeda de ouro? O que você espera? E a segunda, o que você tem para dar às pessoas? Se Jesus te chamar aqui agora ao altar e disser, eu quero que você seja usado para aquela ou para aquela pessoa, o que você tem para dar? Você vai falhar porque vai pensar que não tem, como a viúva? Você vai se lançar para fazer achando que tem, mas não tem? Ou você vai ser como Pedro, que diz assim, eu reconheço que tudo vem dele, do que é dele nós o damos, e nós damos para as pessoas. É nesse sentido que eu quero que você medite agora. Um não tinha, mas pensava que tinha. Um achava que não tinha, mas tinha. E outro sabia que tinha, e usou tudo que tinha. Parece que eu vejo Jesus conversando com os anjos, conversando com o Pai, dizendo assim, eu estou ali na igreja Shalom, vou falar da igreja que eu pastoreio, não vou falar das outras, mas isso acontece em todas as igrejas, naturalmente. Não tenho a pretensão de achar que Deus está falando só com a Shalom. Mas vamos nos ater a Shalom. Se eu tenho ali tantas pessoas, eu estou com 450, 500 pessoas ali fora, ao redor, precisando de cura e libertação. E eu estou ali com as pessoas. Mas quando eu vou falar, eles são viúvas. Eles dizem, eu não sei o que eu posso fazer, eu não tenho nada, eu não sei fazer, eu preciso mais do que... Eu que preciso, como é que eu vou dar? Ou então eu quero encher de poder e autoridade, a pessoa disse, não precisa, eu já tenho. Eu nasci no lar cristão, eu conheço a Bíblia, eu li, como nós pregamos hoje de manhã. Paulo trocou tudo aquilo que ele conhecia pelo lucro de ter Jesus dominando a vida dele. E às vezes nós não somos usados por causa da nossa presunção. Achamos que não precisamos. Irmãos, é uma coisa que encasqueta a minha cabeça. Eu já falei isso aqui outras vezes. Um dia eu vou chegar no céu, amém ou não? E se você não acredita que eu vou fazer isso, venha comigo, nós vamos chegar juntos, eu vou chegar para Jesus e dizer, Jesus, o Senhor é maravilhoso. E os anjos vão dizer, amém. O Senhor é isso e aquilo, amém. Por que quando a gente faz o apelo perguntando, você quer Jesus, a pessoa mesmo dizendo que o Senhor é maravilhoso, não vem, não quer? Ele vai dizer, presunção.
Eles acham que eu já estava com eles, mas eu não estava. Eles tinham uma simpatia, no sentido de cura e de libertação. Às vezes nós parece que não compreendemos ou temos medo. Chama-se presunção. Eu não preciso. Um pastor uma vez pregou e disse que na igreja dele ele tinha muito crente garfo. Mas não é garfo de prato de comida, é aquele garfo de tirar palha na roça, que pega assim e faz assim. Esse crente disse, essa mensagem foi para minha sogra. Se aquele fulano não veio hoje, essa mensagem foi para aquele. Ah, se fulano viesse, essa mensagem foi para ele. Ele só joga para os outros, mas para ele nada. Presunção. O apóstolo Paulo começou assim. As pessoas não o recebiam, achavam, isso aí é o Saulo, o perseguidor, foge dele, esse camarada aí, manda uma para cima da gente. E ele então um dia deu uma esculhambação, o que vocês pensam que eu sou? Eu sou igual a vocês, não sou inferior a vocês, até porque ele tinha uma capacidade, ele tinha uma cultura, né, como eu disse hoje de manhã. Mas no fim do ministério, já quase, depois que ele conhece, depois que ele troca tudo e acha que tudo que ele tinha era esterco, ele disse assim, que Jesus veio para os pecadores, dos quais eu sou o maior. Falta de presunção. Eu quero te chamar aqui à frente. Se você acha que precisa, eu quero chamar você aqui agora, porque Jesus quer te curar de alguma coisa que você vai dizer o que é. Quando você estiver vindo para cá, você vai dizer assim, ele vai me curar de vícios, ele vai me curar de medo, ele vai me curar da presunção. Para ele te curar da presunção, ele tem que te curar já aí na cadeira, senão você nem vai vir. Você vai ser presunçoso e dizer, eu não preciso ir. Obviamente, irmãos, nós não temos aqui nenhuma bola de cristal, não temos mesmo, e nem tenho a pretensão, e nem posso ter bolas de cristal, já imaginou se o pastor Isaías tem uma bola de cristal, para saber quem não veio e precisa, quem não veio porque não precisa, não passa isso pela minha cabeça. Pode ser até que um ou outro, por eu conhecer, eu saiba definir, pô, essa pessoa conversou comigo, tem pedido oração, eu sei que ela precisa e não veio. E alguns desses, inclusive, chegam ao fim do culto e falam, pastor, eu não fui lá não, mas o senhor ora por mim aqui no canto? Eu oro, irmãos, eu oro porque eu não posso negar a oração. Mas será que sempre vai dar tempo de você ter essa segunda chance de oração? Então eu queria que a igreja ficasse de pé agora para facilitar as pessoas e viesse aqui à frente. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu quero orar por cura. Eu estou com uma fé tremenda de grande, que o Senhor vai curar hoje, alma, espírito, carne. Ele vai curar corpo aqui, Ele vai curar. Vai curar. Vai curar. Pastor, e se não curar? Isso é o problema dele. Eu tenho fé que Ele vai curar. E eu vou pregar que Ele vai curar. E eu vou orar para curar. Você vai ver que a minha oração não vai ser, se o Senhor quiser, eu curo. Se o Senhor não quiser, o Senhor não cura. Você não vai me ouvir orar assim. Eu vou proclamar a tua cura total. Chega! Acabou a brincadeira do inimigo na sua vida. Mas o que você tem que ser é humilde para dizer, Senhor, eu não quero ser mais presunçoso. Irmãos, eu não estou preocupado em saber quem é você. Pastor, eu fui teólogo, eu fui isso, eu sou aquilo, eu sou professor da escola, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Nada para nós interessa, para Deus não interessa. Até porque, se você está com um problema e é isso tudo, eu vou te responder, então o que isso resolveu na sua vida? Não é verdade? Se você tem tanto conhecimento da Bíblia e continua com esses problemas, por que então que não resolveu? Por isso eu quero orar. Eu quero pedir 3 a 4 pessoas que sintam o poder do Espírito Santo na sua vida nesse momento e que diga assim, o pastor está falando comigo.
para que vocês venham aqui à frente me ajudar nessa oração. Eu vou estar ministrando, eu vou tocar em algumas pessoas que Deus mandar tocar. Mas eu quero que algumas pessoas que já sabem disso venham aqui e me ajudem nessa oração. Se você está aqui entre nós hoje, é um visitante, não pertence a nenhuma igreja evangélica. Pastor, eu preciso primeiro aceitar Jesus, fazer um curso, depois. Não, senhor, agora, já. Você pode ser curado antes de um crente de 30 anos de crente. É para você. Pastor, eu estou vindo de uma semana que eu pensei que eu ia morrer hoje. Eu estou em pecado do cabeça aos pés. É para você. Principalmente. Então eu quero que os irmãos tenham essa convicção que eu estou tendo. Não venha com medo para orar pelas pessoas. E os irmãos que vão receber a oração, furou tudo. Eu fui ali que eu pensei que o pastor ia pôr a mão em mim. A mão do pastor é que é a mão. Cuidado para você não ser um Naamã. Cuidado para você não ser um Naamã. Que queria que só Eliseu viesse falar. Ele manda um servo vir falar. E ele diz, não queria que fosse assim. Eu queria, se era para mergulhar em rio, eu mergulhava na minha terra. Rios mais límpidos. Então, meu amado, é o poder de Deus que vai fazer isso. Hoje é noite de cura. Primeira oração eu vou fazer, os irmãos que estão comigo ministrando. Quem é que vai estar comigo ministrando? Carlinhos, Priscila, Augusto, Vera, Ingrid. Primeiro de tudo eu vou fazer uma oração e vocês se liguem nessa oração que eu vou fazer. Fiquem olhando para mim com olhos abertos, vocês que vão orar pelas pessoas. Os demais ficam aqui. Pai, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu vou colocar diante de Ti é que estas pessoas que estão aqui para receber não tenham dúvida. Só arranque com raiz e tudo. Eles não tente entender como o Senhor vai fazer. Não é da conta deles. Pai, em nome de Jesus, eu distribuo a unção que o Senhor está passando para a minha vida, para os irmãos que estão vindo aqui. É bíblico. Da unção que o Senhor está me dando agora de cura e libertação, o Senhor vai colocar sobre essas vidas que vão nos ajudar aqui. Os irmãos sabem, principalmente os que fizeram curso conosco de cura e libertação, você vai orar por essas pessoas de olhos abertos. Olhe de frente, de tudo aquilo que nós orientamos. Eu quero que você olhe, a pessoa vai ficar de olho fechado, você vai orar, vai ministrar de olho aberto para você ver as reações. Pai, em nome de Jesus, desce com uma unção sobrenatural agora sobre os nossos irmãos, em nome de Jesus. Queridos, se vocês acharem de perguntar, você tem alguma enfermidade que você quer colocar diante de Deus, a pessoa quiser falar, você pode fazer isso. Não precisa contar história, não deixa a pessoa conversar muito, não precisa. Eu quero que ore pela minha coluna, eu quero que ore por isso, quero que ore pelo meu pensamento, quero que ore por isso, por isso, por isso. E se Deus te revelar, você nem pergunta, já vai orando. Pode começar. Eu vou tentar não te atrapalhar, mas eu estou aqui ministrando. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem agora com um poder inigualável. Uma unção sobrenatural. Espírito Santo de Deus, Espírito de libertação agora. Vem com toda a autoridade, Senhor, em nome de Jesus.